chegando, a benção de todos, bem-vindo ao meu canal. Hoje falaremos de coisas do candomblé, tá? Aproveitando aí, você se é novo por aqui, se inscreva aí, dá um likezinho pra gente aparecer e assim ative aí as notificações do sininho aí, para você receber a notificação quando sair um vídeo novo. Tá ok? Vamos ao vídeo de hoje? Vamos lá! Então, gente, como eu sempre faço aí, a gente vai fazer hoje uma pergunta. A primeira pergunta, o tópico aí do canal é o seguinte: você é feito no santo, você é feito de santo ou você é feito para o santo? Bom, eu tenho uma conclusão minha que eu acho até uma teoria legal, é assim: existem as três vertentes. Você é feito no santo quando você entra para a religião e você escolhe seguir o candomblé. Você é feito no santo. Você escolheu ser feito no santo. Você optou por isso, por essa religião. Você é feito de santo quando você, a sua família já é tradicional no santo e você é iniciado novinho. Você é iniciado criança, porque a sua família escolheu a religião que ela segue, que é natural de um pai e de uma mãe, de colocar o filho no seu trilho. Então você é feito de santo quando você é feito novinho, quando você é feito criança, que a sua família escolheu por você. E você é feito para o santo, como eu sou feito para o santo. Um cambondo, uma cota, um equede, um ogã. Nós somos feitos para o santo. Lógico, temos nossos ancestrais, somos inicializados, mas somos feitos para o santo que nos escolheu, aqueles que nos dá nome e sustenta o nosso cargo, o nosso grau dentro do santo. Não é isso? Concordam? Bom, eu queria também falar sobre o ciclo de obrigações. Tem muita coisa que se fala a respeito das obrigações e eu gostaria de falar aqui. A gente é iniciado. Vamos falar diretamente de um rodante, de um muzenza, de um abian que é iniciado da muzenza, né? Nós temos duas obrigações que são de suma importância. A primeira, que é o nascimento, a sua feitura, né? A sua raspagem, que eu também vou falar mais à frente sobre raspar a cabeça. A segunda é a obrigação de 1 ano, a segunda obrigação, que confirma a sua raspagem, a sua iniciação, sua obrigação vem para isso. Tem a de 3 anos, que você completa algumas coisas, né? E tem casa que faz a obrigação de 5 anos, mas tem casa que pula de 3 para os 7 anos. Eu acho até legal, uma obrigação de 5 anos, concordo plenamente, porque você pode ver as coisas da pessoa, se está faltando mais alguma coisa antes de ela tomar os 7 anos. E a obrigação de 7 anos? Gente, a obrigação de 7 anos é aquela que fecha o seu ciclo. Ela fecha o seu ciclo de iniciação. Você começa como muzenza e quando você toma a obrigação de 7 anos, você é o mais novo ebome da praça. Não é verdade? Como é que isso acontece? Nem todo mundo tem direito a ser pai ou mãe de santo. Todo mundo, lógico, tem um cargo dentro do santo. Esse cargo é compatível com o que o seu santo determina. Tem muita gente que nasceu somente para ser filho de santo, para servir ao seu santo, servir uma casa e participar da religião, né? Imagina se numa casa que tivesse 100, 200 pessoas, todo mundo fosse pai ou mãe de santo. Meu Deus do céu, hein? A casa realmente, eu acho, seria maravilhosa, enorme, e haja filho de santo para comportar tanta casa. Então, a obrigação de 7 anos, não necessariamente, ela vem acompanhada de decá, um tanda, cuia. Ela é somente uma obrigação de 7 anos. E essa obrigação, ela é dada, esse cargo de pai, de mãe de santo, para quem carrega isso. Tem gente que é pai pequeno, tem gente que é mãe pequena, tem gente que é criador só de iniciado, que ajuda, que é da cozinha, tem cargo de cozinheira, outra tem recebe cargo para ver folha, outra tem cargo para outra coisa, e tem, o que tem mais no candomblé é a carga aí. Pai e mãe de santo, lógico, são o ápice, são aqueles que são os guias espirituais, as pessoas que iniciam as outras e dão atendimento espiritual a quem precisa, né? Agora, a gente tem que colocar um detalhe a respeito do DK. Eu não sou de acordo, né, que todo mundo tenha DK, como eu falei, as pessoas que têm, mas para a pessoa receber DK, gente, ela tem que ter a casa dela.
Como é que você vai receber um DK na sua casa se você não tem a sua casa? É para quê? Para servir de enfeite? Para empoeirar? Para você botar a tua bandeja lá para aparar o santo que te dá o cargo? Não. Você tem que receber o seu DK e levar para a sua casa. Na casa de santo do seu pai ou da sua mãe, o único DK que tem, a única cuia, a untanda, é o do seu pai ou da sua mãe de santo. Não pode ter mais do que ele, né? Porque é ele que é o pai ou a mãe de santo, né? É essa pessoa que detém esse DK dentro de uma casa. Aquela casa é dele. Então ele vai lhe entregar, fazer uma cerimônia para você, dentro da casa dele, mas você já com a sua casa, para dar o seguimento, é lógico que a família estará ao seu lado, para lhe dar o apoio necessário até você formar o seu séquito, os seus filhos, e que sua casa seja completa. Mas seu pai ou sua mãe de santo tem que seguir você até você ter condições de tocar sozinho o seu barco. Aí a família passa a ser, vamos dizer assim, convidada a comparecer e não tem obrigação de estar ali para fazer acontecer. Eu acho que deu para entender, né? Aí depois temos a obrigação de 14 anos. A meu ver, não é obrigação nenhuma. Todo mundo tem que tomar bori e ebó todo ano. Isso é uma lei do candomblé. Você tem que se limpar o seu corpo e fortalecer a sua cabeça, que é o centro da sua vida. Mas obrigação de 14 anos, para mim, não é obrigação. É uma comemoração da duplicidade do seu DK, da duplicidade dos seus 7 anos arriado no chão, que lhe dá o direito de ser quem, se você é pai ou mãe de santo. E os 21 é a triplicidade da entrega do seu DK. É só isso, é uma comemoração, mas virou tradição que todo pai ou mãe de santo tem que ter 14, 21. Você imagina se a gente continuasse dando o segmento aos 7 anos? Aí teria que ter obrigação de 28, né, depois do 21, mais 7, 28, mais 7, 35, mais 7, 42, 49 e tal. E não é isso que acontece. O que acontece? Quando a pessoa toma os seus 21, depois ela passa a comemorar de 10 em 10 anos, as décadas. Aí vem a obrigação de 30, vem a obrigação de 40, aí vem a obrigação de 50, que é o jubileu de hoje, 60, 70, e até enquanto a vida possuir a pessoa tiver vida e tiver dentro do santo, ela vai comemorando a sua longevidade aí. Eu acho isso muito bacana, mas não tem que ver como obrigação. Ah, não tem 21 anos de santo. Porra, a pessoa tem às vezes 50, 60, não deu. Isso desqualifica ou desmerece a pessoa? Os 7 anos é a obrigação mais importante depois da sua iniciação. Não é isso? Bom, aí a gente fala sobre DK, entramos já na celeuma do DK, onde você recebe seus direitos, a sua mão de jogo, suas folhas, a mão de faca para passar para as pessoas que são competentes de cortar na sua casa, porque eu também aprendi assim. Pai e mãe de santo não recebe a mão de faca para ele, recebe para passar para o seu Axogum, seu Kivonda, seu Tatapocó ou o escambondo que ela tem confiança, seu santo confiança, ele dá o cargo para tal, né? Isso daí é de suma importância a gente também saber e falar a respeito dessas coisas. São umas coisinhas que as pessoas não falam e se sentem milindradas de falar, mas isso é besteira, isso é coisa do candomblé, é coisa de tradição. Bom, sobre a raspagem do santo. Por que cai o cabelo da pessoa? Por que a pessoa rapa a cabeça toda para se iniciar no santo? Aqui no Brasil, no candomblé, que é genuinamente brasileiro, não é africano, é criado aqui no Brasil por descendentes de africanos, com elementos e deuses africanos, mas aqui na terra, Brasilis, né? A raspagem é uma questão primordial de asepsia, de limpeza. Lógico que virou tradição cultural, aliás, cultural não, litúrgica, religiosa, de se iniciar uma pessoa, raspar a sua cabeça. Muita gente acha que a raspagem é a coisa mais importante de uma iniciação, tanto que gente, quando vem de uma casa e entra em outro axé, ela também raspa a cabeça para pegar a mão do pai de santo. Não acho que um pai ou mãe de santo passa a sua mão por raspagem, sim por fundamentação de cabeça, não é isso? Mas você imagina na África,
as pessoas dando comida ao seu santo, dando comida à sua cabeça. Eu não sei como chama lá, porque da África eu só conheço o mapa olhando e o que eu leio sobre, né? Nunca fui lá. Você imagina o povo de lá, o povo africano, sangrando o bicho na cabeça, com aquilo amarrado, como é que deve ficar naquele cabelo, que o cabelo do negro, aquele cabelo pichain, como é que devia aquele sangue secando na cabeça da pessoa e com certeza ia dar bicho, alguma coisa, a pessoa deitada, sem higiene, sem nada. Aí a gente está falando de uma África tribal, que é nas tribos, nas aldeias, onde não tem nem banheiro, né? Fazem as suas coisas no rio, no mato, sei lá onde também, não vou entrar nessa parada. É uma questão, a raspagem de uma cabeça, é uma questão de asepsia. Aí vem a pergunta, então tem que ser pela navalha? Sim, porque virou tradição aqui. Mas eu não vejo problema nenhum numa pessoa raspando a cabeça do outro com uma navalete, com uma lâmina. Porque a lâmina, um bele, que é uma palavra quimbundo, quer dizer lâmina. Não determina, ainda mais que a navalha mais usada no candomblé é a solingia, que é uma navalha alemã, de origem alemã. Como é que isso foi introduzido na África? Não foi, foi aqui. Pegaram isso dos barbeiros que faziam, eles pegaram o que se fazia de comum para se raspar uma cabeça. Eu já vi livro de gente sendo raspado na África, foto, né? Com uma gilete, uma lâmina assim, ó, gilete, com a mão e a pessoa raspando. É lógico que não é por causa disso que vai dar-se abertura para passar a máquina a zero ou pegar um presto barba. Tem que ser uma lâmina, que ela tem que ser introduzida liturgicamente na religião, tem que ser preparada para isso. Mas é uma coisa para se pensar, né? A gente não pode fechar os olhos para certas coisas que são simples no candomblé, ó. Raciocinando sobre as coisas. Então, isso são coisas, são tradições culturais, porque você imagina a religião praticada pelo africano na África. É uma coisa do dia a dia. Eles não tinham uma vida como nós temos. Eu tenho uma vida eu tenho minha vida de homem, do Ricardo, onde eu trabalho, tenho minha família, tenho minhas obrigações, tenho meus impostos para pagar, meu carro, minha casa, meus filhos para sustentar, essas coisas todas. Além disso, eu tenho a minha vida religiosa, que é uma opção que eu fiz. Acredito que na África, piamente nisso, até pelo que a gente lê, pela leitura, não é uma religião imposta, é uma religião do dia a dia. Tanto que tem parte na Nigéria que a pessoa quando nasce, já se joga o opelê lá para saber qual o odor regente da vida dessa pessoa, para que ela seja iniciada e faça parte da casta dali da sociedade, já com a sua iniciação quando ela nasce. Aqui é uma opção, porque aqui nós temos várias religiões que você pode optar, ou cristianismo, catolicismo, budismo, protestantismo, candomblé, a umbanda. Você tem direito de escolha lá, como por ser uma coisa tribal? Não. Você nasce dentro disso e nisso você é introduzido, que é normal, é a vida, é o dia a dia deles. Bom, vamos falar das curas. As pessoas falam muito de curas, eu vejo muita confusão ainda a respeito desse assunto, é uma coisa muito simples. Cura vem do verbo curiar, ou seja, comer. As curas não são marcações tribais. É lógico que tem gente que faz uma cura que é aquela cruzinha, 3 pauzinhos, uma cruzinha 7 pauzinhos, uma cruzinha não sei quanto, não sei o quê, mas as curas são em determinados pontos principais do seu corpo, como nos peitos, nos braços, nas costas, nas pernas e em outros lugares, além da cura central da cabeça, são lugares onde seu corpo come, onde você é fortalecido, além da sua cabeça, que é o centro da sua vida e o centro do seu corpo, que é na cabeça onde habita o espírito, a alma e o seu orixá, o seu santo. Seu corpo come. Até você usa delogum, contregum, me perdoe, você usa a amarração nos pontos extremos dos seus corpos para lhe proteger.
não é? Bota o pano de cabeça, o chapéu para proteger o suori e o restante você protege com amarrações de palha no umbigo. Essas coisas são essenciais, são simples, mas a gente tem que entender o porquê. É bom você conversar sobre isso, não é verdade? Sobre o fio de conta, voltando à questão do decá, qual é a coisa, onde que você toma o seu grau de santo? Não é quando, vamos dizer, nos seus 7 anos, senão só quem tivesse decá recebia grau de santo. Né? Todo mundo que tem 7 anos, quando a pessoa vem para a sala, né, do jeito que é na sua casa, não vou falar aqui de jeito nenhum, a pessoa geralmente é sentada numa cadeira, né? E nele, além de ser apresentado, se colocam fios de conta. É ali que você recebe seu delogum, seu obrajá, o seu ungeve, ou seja, o fio de conta lá que a sua nação lhe reconhece como autoridade no candomblé. Antigamente, há muito tempo atrás, a gente reconhecia as pessoas, isso eu fui ensinado e sempre foi feito assim, sobre o lance de dobrar couro, que eu vou entrar agora no assunto. Como é que você recebia uma visita que ninguém conhecia na sua casa, dobrando couro? Quando você viu o fio de conta nele. Ah, o fio de conta ali tem búzio, é um delogum, é um fio, é um rungeve, aquela pessoa tem grau. Ou quando ela está de fio cruzado no corpo, é uma pessoa que tem 7 anos tomado. Aí você a convida para entrar no seu recinto religioso. Porque dobrar rum nada mais é do que um reconhecimento a uma autoridade e convidar ela para fazer parte da liturgia do seu candomblé. É isso. Hoje em dia, você vai aqui no Rio de Janeiro, no Mercadão de Madureira, compra o que você quiser, bota no pescoço e acabou. E ó, nego não tá nem aí. As pessoas têm que, os pais, as mães de santas, as autoridades, os pais dessas pessoas, têm que exigir que elas sigam a doutrina religiosa, a que elas têm que seguir, que é a doutrina da sua casa. Não é isso, gente? Esse negócio de dobrar couro também é uma coisa bem interessante. Por exemplo, vou dizer por mim, eu chego na sua casa, na casa de algum amigo, não começou o candomblé, eu entrei, fulano, beltano, pá, entrei para dentro da sala do candomblé, eu já entrei, já estou lá dentro. Se dobrarem o couro, eu não vou lá bater cabeça, porque dobração de couro não é para bateção de cabeça não, é um convite que você faz às pessoas, como eu já falei. Aí eu vejo agora, tem pai e mãe de santo, Ked, seja lá quem for, Ogã, que está sentado já dentro do seu espaço lá, do seu barracão, na sua sala do candomblé, aí você abre a casa, canta lá, toca, pá, aí quando começa a dobrar couro, essas pessoas se levantam e vão bater a cabeça. Porra, gente, então dobrar couro virou um chamado para bateção de cabeça? Pô, não é assim, né? Vamos colocar as coisas como tem que ser. Por isso eu falo no meu canal assim, eu até boto às vezes muita cara para bater, mas é normal, acho que a gente tem que falar, eu só falo do que eu vivo, do que eu presencio, da minha história do candomblé e das pessoas que eu vejo o candomblé acontecer. Bom, eu queria pedir a você que se gostou do meu vídeo, compartilhe, se inscreva se você é novo aqui, dê uma curtida aí, ative o sininho para você saber quando é que vem vídeo novo, mas eu queria também pedir às pessoas que se derem like negativo não tem problema nenhum, contanto que me fale o porquê deu like negativo. Porque às vezes você vai lá no teu vídeo, aí tem 200 likes positivos, 1 ou 2 likes negativos. Tudo bem, todo mundo o canal é aberto, você pode falar à vontade. Mas fala para mim assim, Andilo, eu dei o like negativo por causa disso, porque você pode me ensinar e eu posso rever a minha posição. Eu tenho maior inveja quem diz que não se arrepende de nada da vida. Pô, me arrependo de um monte de coisa, né, que eu já fiz errado. Graças a Deus eu tenho reconhecimento do erro. Então, se você der um like negativo, por favor, me explica o porquê deu, porque eu melhorar para o próximo. Peço até desculpa. Né? Não tem problema pedir desculpa nenhuma, contanto que eu esteja errado. Tá bom, gente? Agradeço muito a vocês aí por assistir meu vídeo. E para encerrar aqui, eu vou cantar uma cantiga que é uma das cantigas mais lindas do candomblé de Angola, que ela traduz bem a todos que são obrigacionados. Ela, o zambe, que zambe, o zambe, que zambe, zambe a bundeso, o que zambe, zambe, o zambe,
Zambia Quatessá.